vocês. Gênesis, capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Hoje Deus quer falar com você. Aí você fica com ela aberta, que daqui a pouco você vai abrir a Bíblia de novo. Diz assim, não precisa levantar não. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga glórias a Deus. Querido, quando se fala de Abraão, todo mundo já pensa logo como o pai da fé. Mas nem sempre Abraão foi o pai da fé. Abraão era alguém que o seu pai o tirou de lá de Ur dos Caldeus e levou para a terra de Harã. E ali eles se estabilizaram naquela terra. Começaram a crescer naquela terra. Começaram a prosperar naquela terra. E eles prosperaram, irmãos. Quando Deus chama Abraão, Abraão é rico. Quando Deus chama Abraão, Abraão é alguém resolvido. Só que quando Deus tem um projeto com o ser humano, irmão, ele pode ter o que tiver. Deus manda ele deixar para trás. Deus chega e diz assim para Abraão: sai da tua terra. Sai do meio da casa dos teus pais. E sai do meio da tua parentela. Agora pasme em você. Deus não diz assim: eu já preparei uma casa de luxo. Deus não diz assim: eu já preparei tudo. Não, 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 não. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. O processo de confiança a Deus vem com uma palavra, mas Deus nunca vai te mostrar tudo. Como é que você vai conhecer o todo caminhando? Como é que você vai conhecer as maravilhas que o Senhor tem para você? Tem gente que espera ter tudo para poder fazer o ID do Senhor. Não, meu, não, não, não. Se Deus te deu uma palavra, começa a caminhar em cima dessa palavra. Deus está dizendo para pessoas aqui: não tenha medo de arriscar. Todas as pessoas que hoje são potência, tanto economicamente, tanto ministerialmente, todo ministério grande hoje começou pequeno. Nenhum ministério grande hoje começou grande. O único grande que eu conheço caiu, que foi Adão. Já começa grande. Ele não tem um processo de crescimento. Mas aí eu percebo um Jesus Cristo que começou num processo pequeno. Nasceu como criança, cresceu, com 12 anos começou a ensinar nas sinagogas. Com 30 anos começa o seu ministério. Com 33 anos e meio está na cruz do Calvário, sofrendo por nós, mas é glorificado até hoje nos céus e na terra. Deus está dizendo assim para pessoas aqui essa noite: respeite o processo. Respeite o processo de crescimento. Querido, se não for as frustrações, você não amadurece. As frustrações que você já teve na terra, elas te fizeram amadurecer. Ninguém vive só de acertos. A vida, ela é feita de acertos e erros. E a maturidade está naquilo que se aprende com os acertos e os erros. Esse é o processo de maturação. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: você está no processo de maturação. E no processo de maturação se aprende com erros e acertos. A gente, querido, quando tenta fazer algumas coisas, o que a gente menos quer é que os nossos filhos sofram. Mas deixa eu te falar uma coisa: se ele não passar por esse processo de certas frustrações, ele nunca, querido, vai poder receber um não na vida. Porque no primeiro não que ele receber, ele vai se frustrar e vai voltar para sua casa. A vida é feita de nãos também. Muitas das vezes ele vai bater na porta de emprego e alguém vai dizer: não, não tem vaga. Ele vai fazer um concurso público e não vai passar. Isso faz parte.
Se a caminhada fosse só de acertos, seria fácil. Mas Deus está dizendo aqui essa noite, não, a caminhada não é só de acertos. A caminhada não é de acertos, é de aprendizado. A caminhada na terra não é de acertos, é de aprendizado. E Deus está dizendo o que você está aprendendo com o que você está passando. O sofrimento te traz ensinamento. Aquilo que você está passando traz ensinamento. Você não lembra de tudo aquilo que você refletiu e passou no passado? Quando a gente estava passando aquela luta lá atrás, 10 anos atrás, 15 anos atrás, 7 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, a gente estava achando ruim. Vou usar um exemplo meu para você entender. Eu lembro que a minha tia, ela pode estar vendo agora, minha tia Graça, me batia de sandália. Não gostava. Minha tia quebrou um cabo de vassoura nas minhas costas. Não gostei. Doeu. Fiquei brabo. Hoje eu agradeço. Na época doeu. Mas hoje eu agradeço. Porque se não fosse aquele perrengue, aquela peia, talvez hoje eu não teria criado vergonha na cara em muita coisa. É sério. Então Deus está dizendo assim, ó, às vezes é necessário algumas frustrações na sua vida para que você amadureça para aquilo que você tem hoje. Aquela decepção que você passou no seu passado foi necessária para você amadurecer e chegar até onde você chegou hoje. Tem gente que arrumou emprego porque alguém disse não. Vamos usar o exemplo da nossa pastora Maria José. Ela contou aqui como testemunho, nossa pastora Maria José, que não está aqui hoje. Ela foi fazer os cabelos. Não foi assim? Foi fazer os cabelos. Chegou lá. A mulher que foi fazer os cabelos dela disse, maninha, esse teu cabelo não tem jeito não, maninha. Vai embora. Aí ela saiu de lá, ó, chateada da vida. Eu disse, meu Deus do céu, isso é caro demais para fazer. O que eu vou fazer da minha história? E ela começou a meditar. E de repente na frente da casa dela tinha uma vizinha. Ela foi lá, conversou com essa vizinha. E disse, maninha, tu pode fazer os meus cabelos? Ela disse, posso. Só que ela não só fez os cabelos da irmã Maria, da nossa pastora Maria. Ela vendeu os produtos de beleza e ensinou a Maria a fazer cabelo. Dali se iniciou-se a profissão dela, que ela é hoje uma referência da cidade. Foi através de uma frustração que ela amadureceu e decidiu tomar uma atitude. Deus está dizendo assim, eu estou frustrando algumas coisas da sua vida para que você tome atitude. Algumas decepções vêm na sua vida, não é para te matar, é para que você tome atitude, rapaz. Se toda vez que o filho chegar e dizer, pai, me dá R$100, se toda vez o pai dá, nunca esse menino vai querer trabalhar. Se toda vez que o menino chega e diz assim, me dá 10 aí para me comprar pirulito, me dá 10 aí para me comprar um sorvete. Se o pai dá toda vez, ele tem dinheiro no bolso, mas pede do pai. É assim ou não? Então Deus está dizendo assim, ó, algumas vezes é eu que estou permitindo a porta fechar. É eu que estou permitindo acochar. Não é para matar você, mas é para que você tenha uma atitude diferente da qual você está tendo. Ninguém sai do comodismo sem cutucar. Querido, quando você está deitado, você está lá no sofá, uma bênção. Você só levanta depois que chega um horário de um compromisso grande. Você só levanta depois que incômodo. Por exemplo, você está lá deitado, está dormindo. Só que de repente a sua caixa d'água, ela está cheia e começa a derramar. Você só levanta porque sabe que se não levantar vai alagar tudo. Deus está dizendo assim, ó, sou eu que estou gerando esse incômodo na tua vida. Sou eu que estou gerando esse incômodo na tua vida. Para quê, pastor? Para que haja um crescimento. Agora existe um detalhe aqui que me chama a atenção. Deus não chamou Abraão jovem. Deus chama Abraão com 75 anos de... Ainda assim ele tinha algo para amadurecer. Amadurecimento não tem a ver com idade, tem a ver com o que aprendeu.
Deus chama Abraão com 75 anos de idade. Alguém que já sabe o que ele quer da vida. E ele chega para Abraão e é alguém resolvido. Alguém que não estava em crise de trabalho. Alguém que não estava em crise na terra que ele estava. Era alguém que estava prosperando naquele lugar. Mas Deus diz assim, ó, o que eu tenho para você é muito melhor. Deus está dizendo aqui para algumas pessoas, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de mudar de ramo de trabalho. Não tenha medo de arriscar. Ninguém chegou a ser grande, querido, sem correr riscos. Toda pessoa que é grande hoje, ela correu um risco. Eu vou usar biblicamente. Você lembra de Davi? Davi foi rei ou não foi? Mas diante de Golias ele tinha um risco. Ele tinha risco de morrer ou não tinha? Tinha, irmãos. Ele era uma cri de 17 anos. Ele era um gigante de mais ou menos 3 metros e 10. Armado, alguém que sabia lutar, alguém que sabia pelejar. E ele precisou passar por esse intermédio de risco. Ele precisou passar por essa circunstância. Deus está dizendo assim, ó, quer vencer? Também esteja preparado. Quem disse que confiar em Deus não tem hora que você... Alguém já viu aquelas pessoas naquela corda bamba que o cara fica assim? Você já viu? Hã? É lindo ver, né? Eu acho bonito ver. Só que eu não quero ir para cima daquilo. Tempo de cair todo tempo. Mas ele fica concentrado. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, nós queremos sempre a situação cômoda. Mas com Deus eu não vejo ninguém em uma situação cômoda. Eu não vejo de Gênesis a Apocalipse ninguém cumprir propósito de Deus em situação cômoda. E virou... Vamos citar Jó. Vamos supor que Jó é crente ou não? Vamos supor. E Jó virou crente, era um homem abençoado, temente a Deus e que se desviava do mal. Diga amém. Ele não ficou enfermo, não ficou sentindo nada, não ficou leproso, não aconteceu nada com a pele dela. Morreu farto de dias. Foi assim a história de Jó. Ele começou bem com alguém próspero, mas no meio da caminhada teve uma querido, se não tem provação não é cristianismo. Deixa eu ver se eu encaixo a frase. Se não tem provação, não é crente. Se você ainda não foi provado, não é crente. Todo crente vai ser provado. Pastor, conversa. Jesus é Deus ou não é? Passou prova ou não passou? Não é melhor que ele? Paulo é crente ou não é? Passou prova ou não passou? Melhor que ele? Jó é crente ou não é? Era rico ou não era? Passou prova ou não passou? Não tem ninguém, irmão, que vira crente e diz assim, agora eu sou crente. É de vitória, é de vitória, é de vitória, é de vitória. Não. Tem processo. E o processo é doloroso. O processo tem ardência. O processo tem dificuldades. Mas só que ele traz amadurecimento, ele traz firmeza. E Deus está dizendo assim, eu seguro em sua mão e não deixo você parar e nem desistir. Eu não deixo você parar. Eu não deixo você desistir. O que você precisa saber não é onde você vai estar. O que você precisa saber é quem está com você. Vou repetir essa frase. Você não precisa saber aonde você vai estar. Você precisa saber quem vai estar com você no lugar. Porque uma prisão é um lugar horrível, não é? Mas se Deus estiver com você lá, vira uma porta para o palácio. Você lembra de José? José estava na prisão ou não estava? Mas Deus estava com ele lá. Prisão é um lugar ruim, mas ali foi uma porta que Deus abriu para levar José para o palácio. Aí tem gente aqui que não quer começar pequeno. Ele quer começar ganhando 3 mil. Ele não quer começar pelo estágio. Não, que o estágio eu não ganho nada. Só estou sendo besta.
Mas quem sabe lá você conhece o dono da empresa que já vai assinar a tua carteira. É só você trabalhar direito. Trabalha certo. Querido, só não tem emprego na terra. Escute isso, só não tem promoção quem só faz o que é mandado e quem não faz nada. A única coisa que exige que você seja promovido é fazer além do que é mandado. Somente isso vai te colocar acima de um patamar diferenciado. Você tem que ser acima da média. Eu vou citar um exemplo aqui, peculiar nosso e secular. Edivaldo Souza, quem conhece? Não é crente, mas ele tem algo diferenciado. Aquele homem apresenta um programa como ninguém. Aquele homem apresenta um programa como ninguém. Ele apresenta aquele Gazeta Alerta como ninguém. Ninguém bate ele no horário. Se a empresa demite ele, ela tem prejuízo. Por quê? Porque ele é um funcionário excelente. Para onde ele for, além de ele levar aquela voz que ele tem, ele leva também pessoas para investir naquela empresa que ele vai ser contratado. Eu tenho certeza, se hoje a TV Gazeta demite aquele funcionário, na próxima segunda ele está empregado em outra. Por quê? Porque ele é um cara excelente no que faz. Ele é muito bom no que faz. Você pode não gostar do jeito dele, mas que ele é bom, ele é bom. Então o que é bom tem que ser reconhecido. Então o que você precisa entender é se você se torna um especialista no que faz. Se torne um especialista. Se você for uma pessoa comum, você vai ganhar um salário comum. José era alguém diferenciado. Não porque ele era bonito, não porque ele era extraordinário, mas porque nele havia o Espírito de Deus. Se Deus com você, você pode ser gago e canta. Se Deus for com você, você pode não saber ministrar, e Deus faz você ministrar. Se Deus for com você, você pode nunca ter feito um negócio, e num negócio Deus mudar a tua história, mudar a tua vida. Diga glórias a Deus. Vai lá em Gênesis de novo, abre lá em Gênesis capítulo 13, versículo de número 7. Gênesis capítulo 13, versículo de número 7, que diz assim: E houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os perizeus habitavam então na terra. E disse Abraão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Ei-la, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, irei para a esquerda. Diga glórias a Deus. Versículo de número 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para... Diga glórias a Deus. Querido, Deus chama Abraão. Deus disse: sai da tua terra, sai da tua parentela, do meio da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão sai. Só que Abraão leva Ló com ele. E chega um tempo que eles começam a crescer aonde estão. Só que esse crescimento começa a dar problema. O crescimento também traz certos problemas. Uma empresa, quando ela começa a crescer, ela tem que contratar mais funcionário. E se ela vai contratar mais funcionário, ela vai gastar mais com pagamento. Ela vai precisar pagar mais fornecedores. Aqui houve um problema. O gado de Abraão com o gado de Ló. Os pastores estavam brigando. Os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Sabe o que teve que haver aqui? Uma ruptura. Mas eu não quero me atentar na ruptura. Eu quero me atentar numa decisão difícil que Abraão teve que ter. No meio da tua caminhada, para se cumprir promessas de Deus na tua vida e na tua história, você vai precisar tomar decisões.
que vão gerar impacto na tua vida e que a princípio parece que gera prejuízos. Porque Abraão chega para Ló e diz: se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu vai para a esquerda, eu vou para a direita. E ele deu nas mãos de Ló: escolhe para onde tu quer ir. Ele olhou as campinas do Jordão, que nada mais é do que a cidade de Sodoma e Gomorra. Mas antes dela ser destruída, era bonito, era florida, era a cidade que produzia. Então tem muita gente que toma decisões pelo que vê, com os olhos naturais, e se esquece que a melhor decisão é o que Deus fala dentro do coração. Deus está dizendo para pessoas aqui: é chegado um tempo na tua vida que você precisa tomar decisões fortes de mudança. E Deus está dizendo assim: se você quer ter um resultado diferente na tua vida, saia do comodismo. Se você permanecer com o comodismo, você vai sempre comer o que você está comendo. Querido, se a gente, vamos supor que aqui fosse um campo, e a gente todo ano plantasse 1000 milheiros de milho, 1000 pés de milho, e a gente não mudasse, por 10 anos só se plantasse 1000 pés de milho, a gente ia conseguir colher 2000 pés? Não ia conseguir. Por quê? Porque só plantou durante 10. Se eu quero colher 20.000 pés, eu tenho que aumentar a plantação. Então Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: chegou a hora de você tomar algumas decisões na sua vida e que vão gerar impacto nela, mas é para que você tenha um resultado melhor. Você está clamando a Deus e está dizendo: por que a minha vida não vai para frente? Por que a minha vida não muda? Por que o meu resultado não muda? Por que a minha empresa não produz? Por que eu não consigo ganhar mais? Por que eu não consigo poupar um pouco mais? Por que não me sobra dinheiro no final do mês? Deus está dizendo assim: é porque você tem tomado as mesmas decisões por anos. Chegou a hora de você tomar algumas decisões diferentes. Se você quer ter um resultado diferente. Chegou o tempo que Abraão teve que conversar com Ló e disse: meu irmão, foi muito bom até aqui, foi prazeroso estar com você, mas chegou o tempo da gente se apartar. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: tem hora que você tem que cortar algumas coisas, tem hora que você tem que cortar algumas amizades, tem hora que você tem que cortar algumas conversas de WhatsApp, tem hora que você tem que cortar algumas amizades de Facebook. Porque não são amizades que produzem, não são amizades que somam, mas sim que dividem, que traz contenda, que traz divisão. Querido, se tirou a tua paz, não vale a pena continuar. Vou repetir a palavra. Se tirou a tua paz, não vale a pena continuar com esse projeto. Porque a presença de Deus diz que ela traz paz. Traz ou não traz? A presença de Deus, embora tenha problema, tem paz. Eu vejo o povo de Israel tudo com medo. Eu vejo o povo de Israel tudo atormentado por Golias durante 40 dias. Mas eu vejo um Davi chegar, cheio de Deus, baixinho, cheio de Deus, e dizendo assim: pode deixar que eu vou resolver. A situação é de medo, a situação é caótica, mas ele diz: conta comigo, porque eu sei quem está comigo. Você tem que procurar amizades que te coloquem para cima, amizades que te impulsionem, que faz esse concurso que vai dar certo. Ei, irmão, vamos estudar aqui em casa que vai dar certo. Ei, bora orar, bora fazer um propósito de oração, bora fazer um jejum. O que a gente mais encontra hoje no meio evangélico é chamando os crentes para comer uma carne assada. Pastor, o senhor não gosta? Gosto. De um churrasco, né? Calabresazinha, uma toscanazinha, um limãozinho, um tereré. É uma bênção. Mas eu valorizo mais quem me chama para orar. Porque a oração vem em resposta do alto. Às vezes você está ali no churrasco, de repente dá um problema. Diz: olha, aquele irmão escalão, não traz nenhum suco. Chegou a hora a gente tomar algumas decisões fortes na nossa vida para um resultado diferente. Diga glória a Deus. Vai agora em Gênesis capítulo de número
15. Gênesis capítulo 15. É porque às vezes o sermão sobe, irmão. Eu não tenho costume de anotar. Gênesis capítulo 15, versículo de número 5. Aí depois a gente vai ler o versículo de número 13. Gênesis capítulo 15, versículo 5. Depois a gente lê o versículo 13 e o 14. Diz assim, versículo 5. Então levou fora e disse: olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua. Versículo de número 13. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina é a tua semente. Preste atenção. Saiba de certos que peregrina é a tua em terra que não é sua. Servirão e afligirão e serão afligidos 400 anos. Mas também eu julgarei, já é Deus falando, ó, a gente a qual servirão, e depois sairão com grande, outras traduções, fazenda. A minha que diz fazenda. Eu gostei dessa tradução, riqueza, né? Interessante. Olha para cá. A primeira coisa, quando Deus vai fazer um milagre, Deus não vai entregar o milagre na tua mão. Deus vai fazer o milagre nascer na tua mente. Deus chama Abraão e diz: ei, sai fora da tenda, meu irmão, vem cá. Sai dessa moleza aí, meu irmão. Sai desse WhatsApp, sai desse Facebook, vem cá. Vem. Leva ele lá para fora. Olha para o céu. Estou olhando. Quantas estrelas se tu pode? Ele disse: rapaz, tem muita. Ele disse: assim será a tua semente. Por que Deus levou Abraão lá fora? Para gerar mentalmente. Aquilo que você não imagina, você não pode conquistar aqui. Para ter um milagre na mão, você tem que pensar ele aqui. Amém? A igreja está entendendo? Aí depois, Deus vai explicar o processo do milagre no versículo 13 e 14. Ele diz assim: a tua semente vai ser grande. Só que ela vai ficar cativa. 400. Ela será afligida. Ela vai Isso é o processo. Aqui entra uma coisa interessante. Ninguém quer sofrer. Ninguém quer passar problema. Mas eu estou falando desde o início do culto que não tem milagre de Deus, que não tem bênção de Deus, que não tem promessa de Deus sem prova. Abre lá em Atos capítulo 7, versículo 24, versículo 14. Atos capítulo 7, versículo 14. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui já. É acrescentando conhecimento, graça de Deus no teu ministério. Atos capítulo 7, versículo 14. Quem achou, diga amém. Vou esperar você, que tem gente procurando. Atos capítulo 7, versículo 14, diz assim: e José mandou chamar e Jacó e toda a sua parente, que era de 70, e, diga assim, 75 almas. Diga, entraram através de Jacó no Egito. Diga glória a Deus. 75 é muito ou é pouco? Depende. Mas por que a gente vai ver aqui é pouco. Vai agora em Êxodo capítulo 12, versículo 37. E aí você se acalma e eu explico. Êxodo capítulo 12, versículo de número 37. Êxodo capítulo 12, versículo de número 37. É o segundo livro da Bíblia, o livro do Êxodo, capítulo 12, versículo de número 37. Amém? Que diz assim: assim partiram os filhos de Rami para Su, coisa de 600 mil somente de Vá, sem contar os, diga assim, 600 mil de pé. 75 para 600.
Tem diferença? 75 almas entraram dentro do Egito. 600 mil estão saindo do... só que tem 400 zonas de história aí, tá? Sofrimento, angústia, aflição. Mas foi debaixo de um jugo que eles cresceram. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui: é debaixo desse problema que eu vou te fazer crescer. A gente aqui como igreja, nesse lugar aqui, a gente cresceu no meio da pandemia, no maior alvoroço. Era gente morrendo para todo lado, a igreja crescendo. Era gente preocupada para todo lado, a igreja crescendo. Mas por quê? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Se você está debaixo de uma promessa, querido, não importa o que esteja acontecendo. Agora deixa eu te falar uma coisa, você vai ter que ter uma resistência diferenciada. O que faz o povo de Israel crescer não é a potência que eles têm na fala, não é a potência que eles têm de guerra, mas é a potência que eles têm no joelho. O crente vence pela resistência da fé, e a fé não é gerada pelo aquilo que fala. Não, a fé é gerada pelo aquilo que eu escuto, depende. Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de... Vai ouvir o vizinho. Ele vai dizer para tu ir embora. Ele vai dizer, vem em tua casa. Vai-te embora. Ouve Jesus, irmão. Em Jesus você ouve através da palavra. E aqui tem fortalecimento de Deus. Então o povo entrou com 75 almas dentro do Egito, mas foram 400 anos sofrendo, sendo afligidos, servindo. Só que a palavra lá de Deus diz, lá em Gênesis, no 14, disse lá, ó: irão sair com grande rir a minha desfazenda. Ou seja, eles não saíram de mão abanando. Sofreram. Mas quando alcançaram a libertação... Agora, o que me deixa encucado, que é coisas que só Deus pode explicar. Esse povo está cativo. Esse povo está aprisionado. Esse povo serve a Faraó e ainda assim consegue se multiplicar. Debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão, debaixo de palavras negativas. Vê se você não se compara a isso. Quantas palavras você já não ouviu sobre ao teu respeito? Quantas palavras ruins você já ouviu de alguém? Possivelmente até da sua liderança, possivelmente até do pai, possivelmente até da mãe, possivelmente até do patrão, possivelmente até do vizinho. Mas deixa eu te falar, não importa o que falem, o que importa é quem prometeu. Não importa o que falem, o que importa é aquele que prometeu. E Deus prometeu que você vai crescer. Deus prometeu que a porta vai abrir. Deus prometeu que será com você. Mas esse é o nosso problema da nossa geração. A nossa geração é a geração que aprendeu, sabe o quê? A jogar videogame. Você está lá jogando, e quando você não passa daquele chefão, que você não consegue vencer, sabe o que a gente faz? A gente reseta o videogame e volta a jogar de novo. Mas deixa eu te explicar uma coisa sobre a vida. A vida nem sempre dá para resetar. A vida nem sempre dá para recomeçar de lá, do começo. A vida, pelo contrário, você tem que pegar as partes que quebraram em você, pegar elas, guardar elas e continuar a vida. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, talvez te frustraram na vida, te decepcionaram. Talvez você teve um relacionamento que não deu certo. Talvez você teve uma amizade que te frustrou. Talvez você congregou em uma igreja que não te valorizaram. Talvez você esteve perto de alguém que não te teve lado a lado com você. E Deus está dizendo para você: ei, irmão, ei, irmã, para de querer desistir porque está quebrado. Para de querer desistir porque está decepcionado. Continua, porque você tem uma promessa de Deus. E aquilo que Deus prometeu, Ele cumpre com uma cláusula. Diga qual? Que você não desista. Todo mundo diz, poxa, mas Deus falou que eu ia passar no concurso. Não passei, tu só fez um. Continuou fazendo? Porque tem gente que não, Deus falou que eu ia passar no concurso. Ele disse qual?
continua fazendo, meu irmão. Eu já vi gente entrando na faculdade com 50. Aí você quer desistir só porque tem um fio branco agora? Agora que nasceu um. Aí você já quer parar? Eu já vi mãe ser mãe com 50. Aí você quer parar agora porque porque disseram que você nunca vai ser feliz com alguém. Porque disseram que você nunca dá certo com ninguém. Você vai parar, vai desistir de querer ter um relacionamento sério com alguém. Ah, não dei certo no primeiro casamento, não dei certo no quarto, no quinto, e aí? A mulher de Samaria também já tinha tido 5. Não tinha dado certo com ninguém. Deu certo na missão com Jesus. Que é isso, pastor? Já errei demais. A mulher pega no ato de adultério, também estava errada. E Jesus disse assim: filha, eu também não te. Se ele não condenou, nós vamos. Só que ele deu a direção: vai e não peques. Querido, recebe o perdão de Deus hoje e continua a tua vida. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Quando Deus foi falar com Abraão em Gênesis 15, diz assim: ó, levanta a tua cabeça, conta as estrelas. Eu nunca vi alguém alegre andar assim. Ei, fulano, fala comigo. Quando eu tive depressão, só olhar assim para baixo. O senhor falava comigo e disse: estou bem. Não, quando você está bem, o teu corpo entrega. O teu rosto, ele vibra. Ele se acende uma alegria dentro de você, que você quer exalar ela para as outras pessoas. E Deus está dizendo assim, ó, a promessa que eu tenho com você é de exalar alegria através de você. Eu tenho uma grande obra para fazer através de você. E eu não quero ver você triste a vida inteira. Eu quero que você desperte que eu tenho uma promessa com você. Para a gente fechar, Gênesis 21, vai lá. A gente vai para onde a gente começou essa. Gênesis capítulo 21. A gente vai por onde a gente começou esse seminário, né? Foi a palavra que a nossa diaconisa Ana Paula trouxe para nós. Gênesis capítulo 21, versículo de número... Versículo de número 14 em diante, para a gente entender. Gênesis capítulo 21, versículo 14, para a gente entender em diante. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou o pão e o odre de água, e os deu a Agar. Pondo-a sobre o seu ombro, também lhe deu um menino, e despediu ela, e foi andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se foi, assentou-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: o que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu do rapaz deste lugar onde está. Preste atenção no 18, que é onde Deus quer falar com você também. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... Pegue o 19. E abriu Deus, diga, abriu Deus os olhos e viu um poço de água, e se foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. 20 e 21, para fechar. E era Deus com o moço, que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Diga glórias a Deus. Bora ler o 18 de novo, que eu gostei dele. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Querido, Deus prometeu sobre a vida de Ismael que faria dele uma grande nação, mas na mão de Agar era um menino. Deus falou que era que a dele ia sair uma mas na mão de Agar tinha um menino.
Você precisa entender que às vezes o projeto de Deus é grande, mas o momento é pequeno. Você precisa entender que às vezes o que Deus falou a teu respeito é grandioso, mas o momento da tua história é, igual aquela história do salário mínimo. Talvez Deus tenha te prometido que tu vai pelas nações, mas até agora você ainda não rodou nem Rio Branco todo. Talvez Deus tenha prometido assim, não, você vai ter um carro do ano, aí o seu carrinho é um lá, 94. Aí Deus disse assim, não, você vai ter a moto própria. Aí agora você ainda está lutando para tirar a carteira. Aí você diz, não, você vai ter a casa própria. E ainda está morando com mamãe. Calma. O momento é pequeno, mas a promessa é grande. Mas tem algumas coisas para se cumprir. Promessa na vida de alguém. A primeira está no 18. Ergue-te. Ergue-te. O que é erguer? Atitude. Levanta. Pega o moço. Por quê? Irmãos, Abraão pega, coloca água no odre, dá pão para ela, e ela sai pelo deserto de Berseba. A Bíblia chama ela, diz que ela ia andando errante. Uma pessoa que ela vai andando errante, ela não sabe para onde vai. Diz, para onde é que eu estou indo, hein? Aquela pessoa que assim a gente chama de aluada. Está aluada. Sabe para onde vai? Assim estava ela, no meio do deserto. Aluada. Sabia nem para onde ia. A água acabou. Ela disse, acabou-se a provisão. Porque sem água não tem vida. Ela disse, acabou, vou botar esse menino aqui debaixo dessa figueira, debaixo dessa árvore, e vou olhar de longe ele morrer. Aí bradou o anjo de Deus, porque a Bíblia diz que ela teve também uma atitude. Ela chorou. Ela chorou. Tem gente que deixou até de chorar na presença de Deus. Tu lembra qual foi a tua última vez que chorou? E ela ficou olhando de longe. Vai morrer. O anjo de Deus falou, ergue-te, levanta, pega o menino pela mão, porque dele eu vou fazer uma grande nação. Aí a Bíblia diz assim, lá no 20, olha lá, no 21, 20, olha o que a Bíblia diz. E era Deus com o que cresceu, habitou no deserto e foi Vamos voltar no 19, que tem uma palavra. E abriu Deus os olhos, e viu um poço e se foi, e encheu o odre de água, e desceu, e deu de beber No 19, quem abriu os olhos dela? Quem abriu os olhos dela? Quando é que Deus abriu os olhos dela? Deus só abriu os olhos dela quando ela se ergueu. Quando ela se levantou. E outra, quando ela pegou no menino. Aí se cumpre o 19. E abriu Deus os olhos e viu o poço. Ela foi, encheu o odre e deu de beber Querido, para nós que somos crentes, nós não sobrevivemos sem a direção de Deus. Nós só vamos sobreviver, seja onde estiver, se a gente tiver uma direção de Deus e uma promessa de Deus. Olha o que acontece no 20. E era Deus com o moço. Lá no 17 diz assim, e ouviu Deus a voz do menino a partear. E ouviu Deus a voz do Mas quem era que estava chorando? Mas por que Deus viu o menino? Porque a promessa era sobre ele. Agora pega, a promessa era sobre ele. Ele cresce, mas quem ele traz junto com a promessa? Dependendo de quem você está, tem promessa de Deus que se cumpre. Dependendo de quem você acredita, tem promessa de Deus que vai se cumprir nele e vai respingar em você. Porque essa mãe sobrevive porque ela tem um filho que é uma promessa. Essa mãe sobrevive porque ela tem um filho que Deus tem uma promessa sobre ele. Tem mais coisa no 20 ainda. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto. E foi flecheiro
Sabe o que é isso? A palavra foi flecheiro, ele teve profissão. Ele não era um vagabundo. Ele não era alguém qualquer. Ele era alguém que, se especializou. Ele é alguém que se instruiu. O que é uma instrução? Alguém que treinou. Não existe soldado ir para a guerra sem treinar. Para ele ser flecheiro, ele tentou muitas vezes. Alguém o instruiu. Só que a Bíblia diz assim, e cresceu o moço. Agora tu sabe onde é que ele cresceu? No deserto. Está lá no 20, irmão. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto. Nada faltou para ele. Sabe por quê? Porque sobre ele tinha uma promessa de Deus. Deus está dizendo para algumas pessoas aqui, nada vai te faltar. Porque sobre ti tem uma promessa. Para a gente fechar no 21. E habitou no deserto de Parã. E sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Pega aqui, olha os detalhes que acontecem na vida de quem tem uma promessa. Foi provido no deserto de água. Cresceu no deserto. Habitou no deserto. Teve profissão no deserto. E casou no deserto. E ficou vivo. Deus está dizendo assim, essa prova não vai matar você. Ela está te habilitando. Essa prova está te habilitando. O deserto habilitou Ismael. Para que ele crescesse. Para que ele se desenvolvesse. Espiritualmente, intelectualmente, profissionalmente. Ele era flecheiro. E outra, ainda teve uma esposa, família. Deus está dizendo assim, se você confiar nas minhas promessas, nem que seja no deserto, as promessas se cumprem. Você só precisa confiar em mim, diz o Senhor. Fica de pé.